Olá, está entrando no ar mais uma edição do programa Fala Vereador. Esta é a primeira rodada de entrevistas com os parlamentares que compõem o Legislativo jauense. E nesta edição eu tenho o prazer em receber aqui no estúdio da TV Câmara a vereadora do MDB, Cléo Furquim. Vereadora, obrigado pela sua presença aqui conosco mais uma vez. Agradeço, Ângelo, a oportunidade de falar com todos os jauenses. Já começo desejando que esse seja realmente um ano de grandes realizações, de continuidade de projetos, porque 2020 será um ano muito importante para todos nós, né? Não só os políticos, mas para toda a população também. Com certeza. E aproveitando que a senhora falou sobre continuidade de projetos, vamos entrar no nosso primeiro assunto aqui desse bate-papo, que é o Boulevard. A construção, as obras já começaram e esse projeto ele foi viabilizado graças à inclusão de Jaú como município de interesse turístico, o MIT, quando a senhora ainda era secretária de Cultura e Turismo aqui da cidade. A senhora tem acompanhado esse projeto, a senhora inclusive esteve na coletiva de imprensa do lançamento dessas obras. Eu gostaria que a senhora fizesse uma avaliação do que está sendo feito nessa região central da cidade. Ai, claro, olha, é um assunto bastante bacana, porque eu falo assim, né, vou dar um passinho atrás, até antes de quando eu era secretária, porque quando eu estava presidente da Câmara, veio aqui para votação na nossa Câmara, inclusive foi votado pelos vereadores da legislação passada, né, esse projeto que era o Plano Municipal de Turismo. Sim. Então nós aprovamos lá atrás, e o Boulevard, para você ter uma ideia, Ângelo, ele não é um projeto exclusivo da Prefeitura. Bom, até a gente esclarecer isso para a população, porque muita gente está questionando como é esse formato da execução dessa obra. Então é importante que a gente fale que esse é um projeto que ele foi construído a muitas mãos. Então, para você ter uma ideia, ele começou a fazer parte de um Plano Municipal de Turismo lá atrás, até anterior à minha presidência, porque a própria Secretaria de Turismo, na época, capitaneava, o Departamento de Turismo capitaneava esse Plano Municipal ao lado do SENAC, do Conselho Municipal de Turismo, que é formado, então, aqui na cidade, por representantes dos restaurantes, de agências turísticas, hotéis, e toda a cadeia produtiva do turismo, que faz parte do Conselho Municipal de Turismo, que sempre foi muito atuante. Inclusive, uma das exigências, né, para que o município se tornasse de interesse turístico foi que todos esses atores, né, do turismo tivessem essa participação de uma forma muito atuante, como eu falei. Então, quando lá eu estava na presidência da Câmara e veio esse Plano Municipal de Turismo para ser aprovado, eu fiquei curiosa e fui conhecer um pouco mais a respeito do assunto, que diz respeito a todos nós, né? Lá eu descobri que cidades, por exemplo, Barra Bonita, Brotas, Ibitinga, a própria Igaraçu do Tietê, que é do lado da Barra, tinham os seus títulos como instância. E eu questionei naquele momento, por que a gente, ao invés de ser município de interesse turístico, a gente não é uma instância? Porque nós temos capacidade, sendo turismo de negócios, que nós temos, como a Barra, nós estamos do lado do rio, nós temos o calçado, que é o nosso turismo de negócio, nós temos o nosso turismo arquitetônico, que é o patrimônio histórico, nós temos várias vertentes que atraem turistas aqui para o fim de semana ou para turismo mais prolongado. Então eu quis saber o que tinha de diferente, né? E aí naquele momento eu fiquei sabendo que tecnicamente o município de interesse turístico seria um primeiro passo para que depois a cidade se tornasse, né, um ranqueamento, tornasse a cidade instância turística. Isso, que é o que aconteceu, né, até isso foi lançado há pouco tempo no governo do França, né, do Márcio França, que o ranqueamento ia ser feito através de 2 pontos. Por quê? Porque muitas cidades precisavam de uma infraestrutura maior para serem instâncias turísticas. Então foi aí que surgiu o primeiro passo do município de interesse turístico. Então o que eu fiz naquele momento? Até uma das motivações que me levaram, né, para a Secretaria de Cultura e Turismo naquela época foi isso. Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa porque eu gosto do assunto turismo, acho que é uma atividade que gera renda rápida, a gente passava por um momento difícil, havia uma verba que viria pela classificação, que é uma verba sem contrapartida para ser investida em infraestrutura turística para o município. Então, quer dizer, todos esses passos foram sendo dados desde lá de trás. Não começou comigo como secretária, mas foi um passo que veio sendo dado pela participação atuante de toda a população. Que culminou o quê?
município de interesse turístico para Jaú por conta do atendimento de todos os requisitos. Então, uma parte política que eu fui fazer, estive no Palácio muitas vezes, consegui fazer com que o secretário, à época, o Fabrício Cobra, viesse a Jaú para conhecer o que era a nossa vertente turística, né, a principal, que seria, ele andou pelo território do Calçado, foi conhecer o Rio, passou pelo nosso centro histórico. Então, quer dizer, ele conheceu ao vivo ali quais eram as nossas potencialidades. Dentro desse plano turístico, então, que foi aprovado, primeiro projeto que foi aprovado, então, em conformidade com todos esses requisitos, com essa participação popular, com a aprovação do Conselho de Turismo, foi o Boulevard. Por quê? Porque ele já estava nesse Plano Municipal de Turismo que vem sendo elaborado há tanto tempo. Então, o Boulevard nada mais é do que uma obra de intervenção no centro da cidade para que as pessoas possam ter momentos de convivência num local, que elas possam se sentar. Então, esse projeto do Boulevard, ele não é simplesmente uma obra que ele vai tornar o centro da cidade um calçadão. Nem é mais moderno e tecnicamente falando viável um calçadão hoje no centro da cidade, sim, que é uma reivindicação também antiga e que foi substituída pelo Boulevard. Então, assim, a gente vê muitas cidades que promovem o seu centro turístico fazerem esses boulevards para quê? Para incentivar essa convivência maior das pessoas no centro da cidade. Nós temos, né, o patrimônio arquitetônico que, para você ter uma ideia, tem muita gente que vem para Jaú para conhecer esse casario que nós ainda preservamos, né, a solavancos a gente costuma dizer, mas ainda tem muita coisa para ver em Jaú com relação a isso. Então o Boulevard nada mais foi do que uma obra para valorizar isso que a gente tem no centro. Então é uma obra que muitas pessoas questionam, mas por que não usa para tapar buraco, para comprar remédio, para qualquer outro setor? Por quê, Ângelo? Porque ela é uma verba específica para o turismo. Ela não é uma verba que ela sai do orçamento municipal. Ela é uma verba que ela é enviada pelo governo do estado de São Paulo. Até quando as pessoas passarem, elas vão ver na placa governo do estado de São Paulo, que é uma obra do governo, que é enviada para o município, específica para o turismo e para ser implantada, para ser investida nesses equipamentos que dizem respeito ao turismo. Então não dá pra gente resolver chegar aqui na cidade e o prefeito dizer assim, vamos comprar remédio, vamos tapar buraco, vamos tal. Não dá. Então, assim, que as pessoas fiquem cientes disso, porque é importante que esse conhecimento chegue às pessoas, porque a gente vê que as pessoas estão muitas vezes rejeitando essa obra que foi decidida não pela prefeitura ou por mim enquanto era secretária ou defendida porque eu sou a vereadora. É uma obra que não tem dono, né? Isso, não foi exato. De uma pessoa só, foi construída a várias mãos, isso, passou por um conselho, teve o apoio inclusive de entidades do comércio, isso, que estão diretamente ligadas à questão, né? Isso, exatamente. E tecnicamente falando, era o que era viável na época, tanto financeiramente como o projeto pronto. Por quê? Porque a verba não é uma enormidade, vai ser maior na hora que virar instância turística. Aí sim a gente vai ter possibilidade de usar esse dinheiro com festas, por exemplo, eventos, promover eventos maiores, como já acontece hoje com Barra Bonita, investir em outros tipos de cultura e turismo, né, para o município. Então, assim, nesse momento, essa obra do Boulevard era o que estava mais em consonância com o valor que deveria ser investido. Então, ela está numa primeira etapa, né, que é a parte de sinalização e mobilidade urbana. Há muitas secretarias envolvidas, como mobilidade urbana, meio ambiente, fora todos esses atores, foi um empenho de muitas outras secretarias. Então, assim, eu fico orgulhosa em saber que a gente conquistou uma verba para a cidade por um trabalho técnico que é conseguir esse MIT. Então, todo mundo fala assim, mas Jaú nunca teve essa titulação? Não, até eu me espantei na época quando descobri que Jaú não tinha nenhum tipo de titulação. Por quê? Porque ela tem capacidades, tem potencialidade para isso. Então, explicando para os jauenses, eu acho que é importante que eles gostem, né, dos investimentos que estão sendo feitos e apreciem e vão conhecer, ver do que se trata, porque vai ficar bonito. É um projeto que vai fazer parte da valorização do nosso centro histórico e a gente vê que muitas pessoas estão investindo em novas lojas, barzinhos e realmente para ter um momento de convivência melhor com o nosso centro da cidade, né? Em consonância com o plano diretor que também está sendo discutido e a revisão da lei de zoneamento,
está sendo pensada uma reestruturação geral para essa área central da cidade. Isso, né? Inclusive bem pontuado, até vai ter, né, uma audiência pública que deve se realizar em breve, falando exatamente sobre as novas formas, cogita-se até numa revisão desse patrimônio. Realmente a gente precisa aprender a valorizar isso que a gente tem em Jaú, porque realmente é um patrimônio muito valioso do ponto de vista não só histórico, mas também, né, arquitetônico. Acho que o plano diretor vai dizer muito a respeito disso e vai fazer parte, né, de toda essa construção do turismo de história em Jaú. Mês de março é o mês das mulheres, a senhora é uma ativista da causa e tem trabalhado junto ao Poder Executivo para a realização de uma série de atividades neste mês, né? Exatamente. Além disso, né, como procuradora especial da Câmara de Jaú, que nós temos esse instrumento de promoção, né, desses eventos, de toda essa parte, né, de ativismo que a gente realmente faz ao lado de outros órgãos e da nossa rede de proteção à mulher em Jaú. Teremos eventos, né, durante todo esse mês, que deve começar em breve, né? Acompanhe nas redes sociais. Nós teremos aí Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Secretaria da Mulher, Secretaria de Cultura e Turismo e toda a nossa rede de proteção composta por OAB, Defensoria Pública, Ministério Público, Delegacia da Polícia Civil através da DDM, Delegacia da Polícia Militar com SOS Mulher. Então, assim, é uma série de órgãos e entidades que estão se reunindo para produzir ali um evento que dure todo mês e que faça essa mobilização e essa sensibilização com relação às temáticas ligadas à mulher, em todos os segmentos, em todos os assuntos. Vereadora, nós teríamos muitos outros assuntos, mas o nosso tempo já se esgotou. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui conosco, viu? Eu que agradeço, Ângelo, mais uma vez. Queria colocar o meu mandato à disposição da nossa população. É um ano que vai necessitar muita atenção por parte de toda a população com relação a tudo que está ocorrendo, e eu acho que esse chamamento ao atentar para o serviço público, para tudo que a administração pública e os gestores públicos estão realizando é importantíssimo. Então, como parlamentar, o meu gabinete está à disposição de todos. Eu sou muito atuante em redes sociais, as pessoas vão, como sempre, né, dando continuidade ao meu trabalho. Eu estou sempre muito presente, eu coloco então o meu mandato à disposição de toda a população e todos vocês um grande abraço, muito obrigada, Ângela, a você e a todos vocês que destinaram aí um tempinho para me ouvir. Legal, essa foi a vereadora Cléo Furquim, do MDB, em mais um programa Fala Vereador. Eu agradeço a sua companhia, o carinho da sua audiência e a gente volta a se encontrar ao longo da programação.